tarde, professor Michael Gandhi, professor de matemática aqui do projeto No Enem BR, tá certo? Esse projeto maravilhoso que vai fazer com que você tenha preparação absoluta para enfrentar a prova de matemática e das outras áreas do conhecimento para o Enem 2017, onde você vai obter justamente êxito, tá certo? Hoje, pessoal, nós vamos trabalhar uma ferramenta muito importante na matemática, principalmente na aritmética, chamada MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Muitos acham que o MMC ele serve apenas para somar frações que tenham denominadores diferentes, mas não é apenas isso. Nós vamos trabalhar hoje, tá certo, o conceito do MMC e algumas questões envolvendo o MMC, e você vai perceber que ele tem outras utilidades além dessa, tá bom? Então vamos começar. Bom, então o que é o mínimo múltiplo comum? O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de dois ou mais números inteiros, é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles, certo? Então ele é o primeiro múltiplo comum a uma série de outros números, tá certo? Professor, então significa que além desse primeiro número tem outros? Tem, porque esses números eles vão ter outros em comum, né? Vão ter outros múltiplos em comum. Agora o que nos interessa aqui é justamente o mínimo, ou seja, o primeiro, tá certo? Professor, então, além da fração, da soma de frações, onde é que eu posso utilizar esse MMC? Bom, então agora você vai gravar, tá certo? Que é justamente a nossa dica Gandhi, certo? Vou anotar aí para vocês. Nossa dica Gandhi de hoje é o seguinte: quando é que utiliza MMC além da soma de frações com denominadores diferentes? Quando você quer obter os encontros. Quando você tem duas ou mais grandezas numéricas, tá certo? A qual você quer saber se elas já se encontraram uma vez, se você quer saber qual será o novo momento que elas vão se encontrar novamente, aí você vai utilizar o MMC. Então não esqueça essa dica Gandhi. Você vai utilizar o MMC quando você estiver procurando encontros, tá certo? Onde eles vão se interceptar, onde vai ter interseção. Esses encontros acontecem justamente no mínimo múltiplo comum. Então vamos fazer aqui uma aplicação, tá certo? Bom, eu tenho aqui 3 viajantes. Primeira questão diz o seguinte: 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias, o segundo de 15 em 15 dias e o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Bom, se vocês observaram, eles têm uma regularidade, né? Um viaja de 12 em 12 dias, o outro de 15 em 15 dias, o outro de 20 em 20 dias, e eles já se encontraram. Então eu quero saber qual será o próximo encontro. Ele vai ter mais de um encontro? Vai, porque nos múltiplos justamente de 12, 15 e 20, eles vão sempre se encontrar. Mas o que nós queremos saber é qual será esse primeiro encontro, tá certo? Que é justamente o MMC deles. Então o que é que eu vou fazer? Para tirar o MMC, eu faço a fatoração simultânea dos dias a qual eles viajam, que é justamente o 12, o 15 e o 20. Eu fatoro simultaneamente, tá certo? Então, o primeiro número que eu vou fatorar aqui é observar se tem algum número par. Então, como o 20 é par, então eu vou utilizar o 2. 12 por 2 dá 6. 15 por 2, como não dá para dividir, né? Não dá um inteiro, então eu vou repetir. E o 20 por 2 é igual a 10. Como eu ainda tenho números pares, né? O 6 e o 10, eu continuo ainda a fatoração por 2. Só paro quando não der mais, tá certo? Então, por 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. O 15 por 2 continua 15, porque não dá inteiro. E o 10 por 2 é igual a 5. Bom, eu tenho agora os números 3, 15 e 5. Eu não tenho mais números pares, então não posso continuar com 2. Qual o próximo número que eu tenho que olhar? O 3. Porque a fatoração é feita por números primos.
Números primos são aqueles números que são divididos por 1 e por ele mesmo, né? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim por diante, tá bom? Então aqui, ó, o 3 dá por 3, que dá 1, e o 15 também dá por 3, que é igual a 5. E o 5 eu vou repetir. Não dá mais por 3, mas agora dá por 5. Então fica 1, 1 e 1. E nós acabamos a nossa fatoração. Então o que é que seria o MMC? O MMC é a multiplicação do 2 com o outro 2, com o 3 e com o 5. Então o MMC, no nosso caso aqui, que é o mínimo múltiplo comum, é igual a 60. Então, a próxima vez que eles vão se encontrar novamente será com 60 dias. Então nós temos aí a letra B de bola, tá certo? Bom, sobre MMC, tá certo? Eu comecei falando a respeito da soma de frações, né, com denominadores diferentes, né? Então aqui vai uma dica grande para vocês, ó. Vou até anotar aqui, ó. Outra dica grande. Certo? Para vocês. Suponhamos que eu tenha justamente a fração, ó, 1/5 mais 2/3, certo? Vocês aprenderam, né, que para somar essas frações que têm denominadores diferentes, você tem que tirar o MMC, não é isso? E aí, depois de você tirar o MMC, você vai ter que dividir pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Só então você vai poder fazer as operações de soma ou subtração. Então, vai uma dica, ó. Próxima vez que você tiver uma soma de duas frações, professor, mas eu posso ter até mais? Pode, mas essa técnica que eu vou ensinar vocês vão poder fazer de duas em duas, tá certo? O resultado das duas primeiras, você faz com a terceira, tá bom? O que é que você faz? Você multiplica os denominadores. Então, no caso aqui, 5 vezes 3 é igual a 15. E aí depois, é a parte de cima, professor, como é que fica? Você multiplica assim, ó. 1 vezes 3, 3. Repete o sinal. Depois multiplica do outro lado. 2 vezes 5, 10. E o resultado é justamente 13 dividido por 15. Certo? Sem precisar tirar o MMC. Tá bom? Professor, isso serve também para subtração? Claro que serve. Digamos que eu tenha 2/3 menos 4 meios. 4 meios, por exemplo. Ou, deixa eu apagar aqui, vou colocar 4 meios não. Eu vou colocar aqui até um múltiplo de 3, eu vou colocar um 6, tá certo? Que a gente pode ter até uma simplificação. Se esse número aqui que nós achamos for 13 sobre 15, desse para simplificar, você simplificaria, tá certo? Aqui a gente ocorre da mesma maneira, ó. Multiplica o 3 pelo 6, que dá igual a 18. Multiplica o 2 pelo 6, que é igual a 12. Repete sinal de menos. E 4 vezes 3 também é igual a 12. Então nós temos aqui no caso 0 sobre 18, que é igual a 0. Por que isso aqui deu 0? Justamente porque essas frações elas são equivalentes, né? Ó, 4/6, simplificando, é justamente 2/3. Então realmente tinha que dar 0, porque elas eram iguais, tá certo? Mas essa técnica aqui mostrar para vocês, ela serve para somar qualquer duas frações que tenham denominadores diferentes. Fica aí a dica grande para vocês, tá bom? Vamos agora para a próxima. 2 ônibus saem 7 horas de uma plataforma de embarque. Sabendo que o ônibus da linha A sai a cada 20 minutos e o ônibus da linha B a cada 15 minutos, calcule que horas eles sairão novamente ao mesmo tempo. Novamente, uma questão de encontro. Sempre questões que envolvem encontros são questões ligadas a MMC, tá bom? Então, eu vou tirar o MMC de 20 e 15. Então, isso aqui vai ficar 2, que dá 10 e que dá 15, por 2, que dá 5 e dá 15, por 3, que dá 5 e dá 5, e finalmente por 5, que dá 1 e dá 1.
Multiplicação de 2 por 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 5 dá igual a 60. Isso aqui é 60 minutos. E aí, olhando para a nossa resposta, nós vimos o quê? Que foi transformado de 60 minutos para 1 hora. Então, eles saíram 7 horas, mais 1 hora. Então, a próxima hora que eles sairão ao mesmo tempo é igual a 8 horas da manhã, que nós temos aí a letra C de casa, tá bom? Então, não esqueça, questões de encontro, você usa a ferramenta que se chama MMC, não esqueça isso, tá bom? Vamos agora para a terceira questão para vocês fixarem, tá bom? Dois cometas aparecem um a cada 20 anos, ó a regularidade, a cada 20 anos, e o outro a cada 30 anos. Se em 1920 tivessem ambos aparecidos, ou seja, foi o primeiro encontro em 1920, pergunta-se quantas novas coincidências irão ocorrer até 2500. Bom, primeiro a gente tem que saber qual é justamente o MMC, né, para saber de quanto em quanto tempo eles vão se encontrar, tá certo? Então, o MMC de 20 e 30 é justamente 10 e 15, 5 e 15, por 3 fica 5 e 5, e por 5 dá 1 e 1. No caso aqui nós temos 60 anos. Então, significa o quê? Que se eles se encontrarem em 1920, eles vão se encontrar novamente em 1980. Aí depois de 1980, vão se encontrar novamente quando? Em 2040, e assim por diante. De 60 em 60 anos eles vão se encontrando. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou ver quantos anos tem de 1920 até 2500, e aí eu vou dividir por 60, que aí eu sei quantas vezes eles vão se encontrar durante este período. Então, 2500 menos 1920, nós temos aí 580 anos de diferença, certo? Então, desses 580 anos, quando eu dividir por 60, vai justamente dar a quantidade de vezes que aparece o múltiplo, né, o 60 e os múltiplos de 60 após o 1920 até o 2500. Essa divisão, ela dá aproximadamente 9,7. 9,7 vezes. Ou seja, quantas vezes realmente eles vão se encontrar? 9 vezes, porque a 10ª não chegou a ser completada, tá certo? Então eles encontraram 9 vezes, letra C de casa, tá certo? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos essa revisão sobre mínimo múltiplo comum. Não esqueça que o mínimo múltiplo comum não serve apenas para somar frações que tenham denominadores diferentes, também servem sempre para promover encontros entre grandezas numéricas, tá certo? Então fica essa dica aí do professor Gandhi e até a próxima aula. Muito obrigado e continue no canal no Enem, se inscrevam, compartilhem e também sempre acompanhando os outros vídeos, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau.